Em pronunciamento no plenário do Senado Federal, o senador Eduardo Girão abordou como o Supremo Tribunal Federal está, em seus termos, esmagando os demais poderes, maculando a harmonia entre as instituições, intimidando e instigando medo em cidadãos comuns e parlamentares, cerceando direitos fundamentais, como a liberdade de expressão e de imprensa, e causando desânimo e desespero na população honesta. O parlamentar referenciou: após quase 4 anos de mandato, queria começar com o nosso patrono aqui deste plenário do Senado Federal, Rui Barbosa. Nordestino como eu, ele dizia o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. Muito profundo pelo momento, pela provação que nós estamos passando, enquanto brasileiros, enquanto cidadãos. O congressista salientou, ademais, como o Brasil atravessa uma inédita situação de constrangimentos e repressão às liberdades, tendo o Senado Federal como cúmplice, haja vista sua omissão. E eu queria dar a minha contribuição nesse momento. Muitas vezes a gente procura colaborar com o falar, mas o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente, parlamentares terem que pensar o que podem falar, isso é um absurdo jamais visto nesta república e a gente não pode aceitar isso. E por entender que o Senado Federal é um dos grandes corresponsáveis por esse caos institucional que aflige boa parte dos brasileiros, eu, com todo respeito e com muita humildade, me coloco à disposição para tentar ser presidente do Senado Federal. Sei que é difícil, muito difícil, porque é Davi contra Golias, como se diz, o jogo é bruto. Que o Senado volte a ter a altivez para reequilibrar os poderes da República, tendo verdadeira independência, assim como também harmonia. Porque hoje nós temos um poder que está esmagando os demais poderes, e isso não é correto, não é justo. Nesta toada, o senador voltou a apoiar a análise de pedidos de impeachment de ministros do STF. O diálogo é fundamental para a democracia, que está sendo aviltada porque o Senado, infelizmente, tem sido omisso com relação, por exemplo, a deliberações de pedidos de impeachment, porque mais de 60 são engavetados nesta casa sistematicamente. Isso tem, como já falei há pouco, nos deixado cada vez mais distantes do povo brasileiro, que tem a credibilidade nesta casa lá embaixo, assim como também a do STF. Os dois estão abraçados juntos nesta situação, mas nós vamos devolver, eu não tenho a menor dúvida, porque muitos pensam que estão no controle, que estão no comando, mas a gente sabe, nós cristãos sabemos que quem está no comando é Jesus, e por essas causas justas, eu me sinto convidado para pelo menos fazer a minha parte. Dessa forma, o senador explicou o motivo do lançamento de sua candidatura à presidência do Senado. Quero clamar que essa candidatura tem uma premissa muito importante: devolver ao Brasil, que está com medo, o cidadão brasileiro, a sua liberdade, a sua livre expressão, que é garantida na nossa Constituição. Hoje, nós temos jornalistas, pastores, cidadãos comuns, artistas e até parlamentares intimidados pelos nossos tribunais superiores. Então, que o Senado possa cumprir o seu dever constitucional, a sua prerrogativa de reequilibrar finalmente esses poderes, para que tenham harmonia e independência e que o Brasil possa voltar a ser livre. Há mais de 3 anos, o ministro Alexandre de Moraes conduz em segredo de justiça inquéritos políticos direcionados a seus adversários políticos. Em uma espécie de parceria com a velha imprensa e com a extrema esquerda, matérias, reportagens e relatórios são admitidos como provas
sem questionamento, substituindo a ação do Ministério Público e substituindo os próprios fatos, e servem como base para medidas abusivas que incluem prisões políticas, buscas e apreensões, bloqueio de contas, censura de veículos de imprensa, censura de cidadãos e de parlamentares, bloqueio de redes sociais, entre muitas outras medidas cautelares inventadas pelo ministro sem qualquer chance de defesa ou acesso ao devido processo legal. O mesmo procedimento de aceitar depoimentos de testemunhas suspeitas e interessadas e tomar suas palavras como verdadeiras se repete em diversos inquéritos nas cortes superiores. A Folha Política já teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. Atualmente, toda a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, todos os rendimentos de jornais, sites e canais conservadores são retidos sem qualquer base legal. Apesar de alguns senadores, como o senador Eduardo Girão e o senador Lazier Martins, agirem no limite de seus poderes para frear os atos autoritários de ministros das Cortes Superiores, a Casa Legislativa como um todo permanece cega, surda e muda, indiferente aos ataques à democracia, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment que chegam às suas mãos. Os senadores, há muito tempo, têm conhecimento dos inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, utilizando delegados da Polícia Federal escolhidos a dedo para promover uma imensa operação de fishing expedition contra seus adversários políticos. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news, e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e, no mais recente, Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes também já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte. Os senadores sabem sobre os jornais que foram estourados e tiveram todos os seus equipamentos apreendidos e sabem sobre os jornalistas perseguidos, presos e exilados. Os senadores não apenas foram informados sobre a invasão de residência de cidadãos e a apreensão de bens, mas também viram sem qualquer reação a quebra de sigilos de um de seus próprios membros, o senador Harold de Oliveira. Os senadores sabem que muitos meios de comunicação vêm sendo censurados há muito tempo. Os senadores souberam sobre a prisão do deputado Daniel Silveira em pleno exercício do mandato parlamentar por palavras em um vídeo. Foram informados sobre o grave estado de saúde do jornalista Wellington Macedo quando estava em greve de fome após ser preso por mostrar uma manifestação. Também foram informados sobre o jornalista Oswaldo Eustáquio, que perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente enquanto esteve preso por crime de opinião. Os senadores sabem que o jornalista Alan dos Santos se encontra exilado. Os senadores sabem que ativistas passaram um ano em prisão domiciliar, sem sequer denúncia, obrigados a permanecer em Brasília, mesmo morando em outros estados. Sabem sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Os senadores sabem da censura a parlamentares. Os senadores sabem que jornais, sites e canais conservadores têm sua renda confiscada há mais de um ano. Os senadores conhecem muitos outros fatos. Mesmo assim, todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, requerimentos de CPI seguem enchendo as gavetas do senhor Rodrigo Pacheco.
Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem fazendo a cobertura da política brasileira, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer calar vozes conservadoras. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Dessa sessão, senador veneziano Vital do Rego, senhoras senadoras, senhores senadores, funcionários dessa casa, assessores aqui presentes. Eu queria começar esse discurso muito importante para mim, senador veneziano Vital do Rego, após quase 4 anos de mandato. Queria começar com o nosso patrono aqui desse plenário do Senado Federal, Rui Barbosa, nordestino, como eu. Ele dizia o seguinte: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da desonra e a ter vergonha de ser honesto. Muito profundo pelo momento, pela provação que nós estamos passando enquanto brasileiros, enquanto cidadãos. E eu queria dar minha contribuição nesse momento. Muitas vezes a gente procura colaborar com falar, mas o que está acontecendo hoje no Brasil, infelizmente, parlamentares terem que pensar o que é que pode falar, isso é um absurdo, jamais visto nessa república, e a gente não pode aceitar isso. E por entender que o Senado Federal é um dos grandes corresponsáveis por esse caos institucional que aflige boa parte dos brasileiros, eu, com todo respeito e com muita humildade, me coloco à disposição para tentar ser presidente do Senado Federal. Sei que é difícil, muito difícil, porque é Davi contra Golias. Como se diz, o jogo é bruto, mas eu vou conversar com cada colega senador que eu puder, para que a gente possa oferecer essa alternativa, uma alternativa independente, de verdade, para que o Senado volte a ter altivez para reequilibrar os poderes da República, tendo verdadeira independência, assim como também harmonia, porque hoje nós temos um poder que está esmagando os demais poderes. E isso não é correto, não é justo. Eu queria colocar nesse momento que essa minha candidatura à presidência do Senado é a terceira que vem. Já temos o presidente Pacheco, que tem o apoio do Lula. Temos o senador eleito Rogério Marinho, que tem o apoio do atual presidente da República, mas eu quero me colocar para colaborar nesse debate e quem sabe, quem conhece um pouco da minha história sabe que foi um milagre eu estar aqui, porque estávamos disputando a vaga com o presidente do Senado lá no Ceará, mas Deus nos trouxe com a boa vontade do povo cearense e eu espero a boa vontade dos senadores para que a gente possa fazer um trabalho com todas as limitações e imperfeições que eu sei que eu as tenho, mas que procuro dar o meu melhor, no limite de minhas forças,
para poder deixar um legado para os nossos filhos, para os nossos netos. E é nesse espírito colaborativo de reconhecer que todos os senadores têm habilidades e têm virtudes que a gente pode somar num caminho para devolver uma verdadeira pacificação na nossa nação, para devolver a alegria, o orgulho do brasileiro de se apropriar do Senado Federal novamente, porque o Senado hoje está apartado da nossa sociedade. Eu sou um parlamentar que gosto de ir nas praças, nos mercados, conversar com as pessoas simples, sejam de direita, sejam de esquerda, seja contra governo, a favor de governo. O diálogo é fundamental para a democracia, que está sendo aviltada, porque o Senado, infelizmente, tem sido omisso com relação, por exemplo, a deliberações de pedidos de impeachment, que mais de 60 são engavetados nessa casa sistematicamente, e que isso tem, como eu já falei há pouco, nos deixado cada vez mais distantes do povo brasileiro, que tem a credibilidade nessa casa lá embaixo, assim como também o STF. Os dois estão abraçados juntos nessa situação, mas nós vamos devolver. Eu não tenho a menor dúvida, porque muitos pensam que estão no controle, que estão no comando. Mas a gente sabe, nós cristãos, sabemos que quem está no comando é Jesus. E essas causas justas, eu me sinto convidado para pelo menos fazer a minha parte. Já estou aqui há 4 anos. E alguma coisa aprendi nesses 4 anos e gostaria muito de colocar em prática um Senado mais democrático, onde cada senador possa apresentar um projeto por ano, pelo menos. Já pensou? Porque nós representamos os estados da federação, mas também o povo, o nosso povo. Então, por que não poderíamos fazer um pacto de cada senador, independente de partido, de posição ideológica, que possa ter um projeto votado nesse plenário? Votado não significa dizer que vai ser aprovado, mas que ele possa vir aqui defender as suas ideias, e não apenas os amigos do rei. Eu agradeço a atenção e quero clamar que essa candidatura tem uma premissa muito importante: devolver ao Brasil, que está com medo, cidadão brasileiro, a sua liberdade, a sua livre expressão, que é garantida na nossa Constituição, e que hoje nós temos jornalistas, pastores, cidadãos comuns, artistas e até parlamentares intimidados pelos nossos tribunais superiores. Então, que o Senado possa cumprir o seu dever constitucional, a sua prerrogativa de reequilibrar finalmente esses poderes, para que tenham harmonia e independência, e que o Brasil possa voltar a ser livre. Então, muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. E como eu prometi, eu gostaria de encerrar esse pronunciamento que eu faço com muita honra e alegria aqui no plenário desse Senado Federal, me colocando à disposição para ser candidato à presidência do Senado. E resgatando, se o senhor me der só mais um minuto para eu encerrar, eu lhe agradeço. Resgatando algo que muito foi quando eu cheguei aqui no primeiro dia, na posse, que tivemos a eleição. Eu participei já de 2 eleições aqui,
do presidente Davi, do presidente Rodrigo Pacheco, e eu achei muito bonito a população acompanhando, principalmente do Davi, acompanhou de perto, e muitos senadores mostraram o seu voto, e aquilo foi algo como uma catarse coletiva que marcou positivamente o imaginário do nosso povo, da democracia sendo exercida, dos seus representantes sendo transparentes com relação ao que pensam. E eu acho que vai ser de novo assim, no ano de 2023, dia 1º de fevereiro, com a eleição do próximo presidente do Senado, que a gente possa ter o voto aberto e não mais termos segredismo na República. Então, eu encerro, senhor presidente, com a frase que não dá mais do que, vou deixar o tempo, de novo, do nosso Rui Barbosa, patrono dessa casa, quando ele diz o seguinte: maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter tentado. Eu tentarei e farei o meu melhor para que possamos trabalhar juntos na presidência do Senado, nessa cadeira que o senhor ocupa, e fazermos um trabalho aqui que possa atender os anseios legítimos da sociedade que clama nesse momento por justiça, por verdade na nossa nação. Deus abençoe, muito obrigado pela tolerância, muita paz a todos. A todos nós.